Eu sou Agnes Pires, publicitária, mãe de gêmeos, casada, cheia de irmãos que moram longe, mas estão no meu coração, e que encontrou há alguns anos uma missão de vida e que tem feito o possível para se dedicar a essa missão, que é trocar o conhecimento com pessoas que têm necessidades específicas dentro da área que eu apaixonadamente me dedico, que é a publicidade e a comunicação digital. Meu percurso nesse meio digital começou bem por acaso. Primeiro como uma curiosa, porque eu sou publicitária e sempre atuei na área de direção de arte. Sendo que eu já estava bem cansada do que eu estava fazendo, eu não estava achando que meu trabalho estava tão criativo e, enfim, eu já tinha crescido tudo que tinha para crescer dentro do mercado e eu estava buscando coisas diferentes. Para você ter uma ideia, existiam poucos livros em português na época, falando de marketing digital, falando sobre o processo dessa dinâmica do digital, o que é que isso implica. E para mim foi até bacana isso, essa escassez de informação sobre uma área que me atraía bastante. Então eu fui atrás de cursos, fui atrás de workshops, palestras, para assistir e aprender. Então calhou também que eu fui convidada a ensinar em faculdades, também nessa época, e para mim foi um desafio gigante, porque eu me considero uma pessoa tímida e tive que romper um pouco dessa timidez para poder transmitir meu conhecimento. Até que surgiu uma oportunidade de liderar uma equipe de digital aqui em Recife, sendo que essa equipe era composta 100% por homens. E foi um desafio para mim porque foi totalmente contra do que eu estava imaginando. Eu imaginava que as possibilidades seriam bem dinâmicas, bem diferentes. A surpresa para mim foi que eu fui muito mal recebida por essa equipe. Teve um embate muito grande, porque foi uma equipe formada de desenvolvedores, programadores, e eles nunca tinham sido comandados por uma mulher. Então o desafio aí foi falar de igual para igual, mesmo eu não tendo essa formação em programação. Mas em paralelo eu comecei a estudar um pouquinho desse mundo. E pouco a pouco eles foram me aceitando, consegui trazer uma menina para a equipe, e isso foi muito positivo também, para poder dar um pouquinho de diversidade, né? Começar a abrir um caminho dentro desse núcleo que estava sendo criado. Bem, ser mulher dentro do mercado digital brasileiro não é nada fácil, até porque é um mundo ainda muito masculino e a liderança em si é muito atrelada aos homens. Então, existem poucas mulheres líderes dentro desse mercado de comunicação e, por consequência, nessa área de social media, marketing digital. Então, assim, ainda é um desafio, ainda tem muito chão pela frente, sabe? É bem difícil. Ainda existe aquilo de você estar numa reunião, dar uma ideia propositiva e vir um homem falar a sua ideia que você acabou de falar e se apropriar. Assim, parece surreal, mas acontece muito, todos os dias. E assim, a gente meio que precisa se provar 10 vezes mais da nossa capacidade. Teve um períodozinho que eu não estava trabalhando mais com direção de arte e comecei a estudar. Eu fui fazer um mestrado em design na UFPE e eu não cheguei a concluir esse mestrado em design porque eu passei por um processo depressivo. Então foi um momento de reconstrução mesmo. Eu acho que essa depressão veio por conta dessa reconstrução que eu estava em busca e não sabia. Eu estava passando por um momento de quebra, né, de algo que eu estava fazendo de uma forma bem estabelecida nesse ambiente, né, de direção de arte, design e tudo mais. E o mestrado, ele estava seguindo um pouco esse caminho. E eu não consegui concluir
por conta da depressão, mas eu acho que também por estar atrelada a esse universo. Uma coisa talvez até fácil, que muita gente me questiona, é por que você continua aqui no Recife? Por que você não foi para São Paulo? Tem várias oportunidades em São Paulo que estão à tua cara e tal. E assim, pode até ser que isso aconteça um dia, mas eu quero fechar um ciclo aqui, eu quero conseguir fazer uma escola no sentido de orientar pessoas que eu sei que têm uma capacidade massa e não tiveram oportunidade de aprimorar. Ser considerada uma das 20 principais influências da América Latina no mercado de mídias sociais, para mim foi um susto. Eu mandei um e-mail de volta perguntando se eles estavam errados, né? Se havia alguma coisa estranha ali. Mas, de outra forma, eu achei positivo, depois que caiu a ficha. Eu achei positivo porque, poxa, o que a gente dialoga nesses encontros, nessas oportunidades, nesses networkings, nos cursos, palestras e o que a gente coloca lá no Twitter, nas mídias sociais, de alguma forma está sendo filtrado. E esse filtro mostra que pessoas comuns, assim como eu, podem ter uma certa relevância em algum momento. E, para mim, esse reconhecimento foi bem positivo. Eu acho que eu descobri uma missão dentro dessa área, sabe? Junto com esse aprendizado, em entrar para um ambiente novo, né? Conhecer e me aprofundar nessa área de mídias sociais, marketing digital, veio uma missão de orientar várias pessoas, orientar várias equipes, orientar vários profissionais e pessoas leigas. Então, por exemplo, ministrar um curso para pessoas de uma faixa etária de 50 a 60 anos, que são artesãos e artesãs, que sequer tiveram um primeiro contato nessa área de mídias sociais. E eles conseguirem desenvolver um conteúdo bem focado, bem direcionado e dando resultado, caramba, isso para mim é muito motivador, sabe? Então, são essas coisinhas que vão melhorando o meu dia a dia, melhorando a minha visão do que eu posso ser como profissional e o que as pessoas reconhecem de mim também.